Olá, pessoal! A aula de hoje tem como tema o que é literatura. A literatura é uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, dança, teatro, escultura, arquitetura, dentre outras. Ela representa comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte da palavra. Trata-se, portanto, de uma manifestação artística em prosa ou verso, muito antiga, que utiliza das palavras para criar arte. Ou seja, a matéria-prima da literatura é a palavra, assim como a tinta é a matéria-prima do pintor. O conceito de literatura também pode compreender o conjunto de histórias inventadas por escritores em determinadas épocas e lugares, sejam poemas, romances, contos, crônicas ou novelas. Os textos literários possuem uma função muito importante para o ser humano, de forma que provocam sensações e produzem efeitos estéticos, os quais nos fazem entender melhor nós mesmos, nossas ações, bem como a sociedade em que vivemos. Devemos lembrar que o conceito de literatura foi se alterando ao longo do tempo, e seu significado, tal qual conhecemos hoje, é diferente da visão clássica. Para o filósofo grego Aristóteles, um dos primeiros a focar nos estudos sobre essa arte, a arte literária é mimese, imitação. É a arte que imita pela palavra. Com efeito, o conceito de literatura foi se ampliando e abrangendo, assim, diversos textos que englobam os gêneros literários, que hoje conhecemos: literatura infantil, literatura de cordel, literatura marginal, dentre outras. Função da literatura. A arte literária representa recriações da realidade produzidas de maneira artística, ou seja, que possuem um valor estético, em que o autor utiliza das palavras em sentido conotativo, figurado, para oferecer maior expressividade, subjetividade e sentimentos ao texto. Dessa forma, a literatura possui um importante papel social e cultural envolvido no contexto em que fora criada, pois abarca diversos aspectos de determinada sociedade dos homens e de suas ações, e, portanto, provoca sensações e reflexões ao leitor. Gêneros literários. Os gêneros literários são categorias da literatura que englobam os diversos tipos de textos literários segundo sua forma e conteúdo. De acordo com o esquema proposto por Aristóteles, os gêneros literários eram divididos em lírico, palavra cantada, épico, palavra narrada, e dramático, palavra representada. Atualmente, o gênero épico, que envolvia as narrativas históricas baseadas nas lendas e na mitologia, foi substituído pelo gênero narrativo. Sendo assim, os gêneros literários são classificados em gênero lírico, narrativo e dramático. O gênero lírico possui um caráter sentimental, com presença do eu lírico, por exemplo, as poesias e sonetos. O gênero narrativo possui um caráter narrativo, ou seja, envolve narrador, personagens, tempo e espaço, por exemplo, os romances, contos e novelas. O gênero dramático possui um caráter teatral, ou seja, são textos para serem encenados, por exemplo, a tragédia, a comédia, a farsa. Texto literário e não literário. Nem todo texto possui uma linguagem literária, ou seja, não possui um caráter ficcional subjetivo e cheio de significados, que é a plurissignificação, emoções, sensações e desejos. Para compreender melhor essa diferença, vamos ver os exemplos. O texto 1 é o poema tirado de uma notícia de jornal de Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. O texto 2. Foi encontrado essa manhã na Lagoa Rodrigo de Freitas o corpo do carregador de feira livre conhecido como João Gostoso. Testemunhas afirmam que João era habitante do Morro da Babilônia e na noite passada estava no bar 20 de novembro, do qual saiu bêbado. As autoridades analisaram as provas para verificar se o ocorrido se trata de homicídio ou suicídio. Segundo os exemplos, podemos notar a diferença entre os textos literários e não literários. O primeiro exemplo envolve linguagem literária, subjetiva e em forma de poema, possui expressividade induzida pelo escritor. O segundo exemplo é uma notícia,
informa sobre um acontecimento a partir de uma linguagem utilizada nos textos jornalísticos. Possui função informativa e não literária. Esperamos que vocês tenham compreendido e desejamos bons estudos.